Bem-vindos ao canal Me Educa. Estamos participando juntos de um aulão sobre readaptação e adaptação escolar. Eu deixei para vocês no meu Instagram um acesso ao meu e-mail para todos estarem solicitando o material que faz parte desses dois vídeos que eu estou trazendo aqui. Não esqueçam de também adquirir o material, ele é importante para a compreensão desses dois vídeos. No vídeo anterior, nós pautamos sobre a adaptação e readaptação infantil, sobre as relações, os sentimentos e como a família, a escola e os educadores devem se portar diante deste momento para a criança. Aprendemos também que neste início de um novo sentimento, de uma nova descoberta, de um novo ciclo, há um mix de sentimentos, não só para a criança, mas também para os familiares e para os educadores. Por isso, a base fundamental da adaptação e readaptação infantil é a confiança e o relacionamento afetivo entre a escola e a família. Hoje, nós vamos fazer um complemento da nossa primeira aula. Como eu disse para vocês na aula anterior, nós vimos toda a base sobre a criação de relacionamento, sobre a questão da confiança, da sensibilidade e da segurança. Mas de nada adianta estarmos bem emocionalmente e não estarmos preparados para lidar com as crianças e as famílias na sala de aula, não é mesmo? De nada adianta também a família cumprir o papel dela com a escola e a escola não cumprir o dele com a criança e com os responsáveis. Por isso, nesse aulão 2 de hoje, eu vim deixar dicas fenomenais para vocês, educadores, estarem aplicando atividades em salas de aula. Tem muitos papais que me perguntam se esse vídeo vai ser importante. E sim, para vocês, papais e mamães, esse vídeo também é fundamental. Afinal, são atividades que vocês também podem fazer em casa e até mesmo completar uma atividade que este aluno fez na escola. Então, aproveita a dica de hoje que ela é importante. Bom, no material que eu entreguei para vocês, eu expliquei que cada faixa etária procura um objetivo. Nós temos que entender que cada criança é uma criança. Cada um tem a sua maturação, cada um tem o seu tempo, cada um tem um jeito. Nenhum aluno e nenhum aluno é igual ao outro ou a outra. Por isso, deixei para vocês no material uma separação como se fossem duas faixas etárias. Coloquei a primeira de crianças de 1 a 3 anos. Seriam crianças consideradas o berçário 2 ao maternal 2. Muitos educadores têm muita dúvida nesse momento do que passar para a criança. Como trazer atividades que sejam significativas neste dia ou nessa semana de adaptação? Como aproveitar esse dia que talvez seja um dia muito corrido? O que aplicar? Como aplicar? São N dúvidas, não é mesmo? Por isso, eu deixei um fator bem importante para vocês que nós, como educadores, não podemos esquecer. Nós, professores, temos milhares de ideias para pôr no nosso planejamento, não é mesmo? Mas, sabe aquele ditado? Tudo que é menos é mais. É exatamente assim que funciona na semana de readaptação ou adaptação. De nada adianta nós, professores, gestores, educadores, estarmos querendo colocar milhões de atividades, milhões de recursos, milhões de materiais. Isso não vai ser funcional, porque a criança vai ficar perdida assim como você. A criança vai estar ingressando no colégio, na escola, naquele momento. E isso tudo já vai ser novo para ele. Como é que ele vai estar dentro de um local onde tenha 10 recursos e 10 atividades ao mesmo tempo? Como é que ele vai se concentrar em se relacionar com a professora se ele tem 10 coisas no dia para fazer? Vocês percebem como isso não fica bacana? O essencial é o básico e o criativo. Eu deixei um exemplo para vocês no material sobre essas turminhas de 1 a 3 anos. Utilizei a musiquinha da Dona Aranha. É muito interessante nós, professores, trazermos para as crianças menores, dentro dessa faixa etária, atividades que envolvam o sensório motor, que envolvam o visual, o pegar, o tato. A criança precisa ter o material em mão. Isso é essencial, não só na adaptação, mas principalmente nela. Eu deixei para vocês um exemplo de vocês estarem trabalhando apenas um tema por semana. Por quê? Vamos repensar. Uma criança que é pequena,
criança, ela chega no ambiente escolar e cada dia ela vê alguma coisa. Todos os dias a professora muda o tema, todos os dias a professora chega com um recurso novo, ela não vai encontrar sentido em estar indo para a escola. Ela vai se encontrar mais perdida do que se objetivando ali dentro. Como é que ela vai criar um objetivo de ir para a escola, de talvez continuar ouvindo aquela historinha, se a professora na segunda-feira contou a história de uma abelhinha e na terça ela contou outra história? Ela nem reforçou aquilo que as crianças viam. Por isso, é muito importante que na semana de adaptação ou readaptação, tanto as professoras da faixa etária de 1 a 3 anos, como de 4 a 6, sigam apenas um tema. Para as professoras de 1 a 3 anos, o ideal é que vocês trabalhem com muita música ou histórias cantadas. A Dona Aranha foi um exemplo. Você tem 5 dias da semana para trabalhar a readaptação ou adaptação. Traga em um dia a música da Dona Aranha, traga a Dona Aranha por um recurso simples, sendo uma garrafa PET que você utilizou para fazer ela, sendo uma luva sensorial, sendo uma aranha de pelúcia, uma aranha de papel. A sua criatividade fará a diferença. Na terça, traga uma pintura da Dona Aranha, seja em tinta, seja talvez em carvão, que é um material totalmente diferente para a criança ter contato, seja de lápis de cor, mas traga aquilo que seja contextual com o que você está trabalhando. Na quarta, faça uma brincadeira, monte uma teia de aranha e brinque que eles são as aranhas e vão estar passando por baixo. Você estará treinando a coordenação motora sem perceber, e as crianças também. Na quinta, utilize uma história. Traga uma história sobre a aranha, traga a letrinha da aranha, que é a letrinha A. Pergunte na sala quem são os amigos que estão aí que tem a letrinha da aranha, quem são os que não têm. Trabalhe a textura do pelinho na aranha na sexta. Traga talvez uma lã, um material diferente ou até mesmo uma massinha para vocês fazerem a customização de uma aranha. Viu só como quando nós temos um planejamento significativo e objetivo, tudo flui? A aranha, pessoal, foi apenas um exemplo. Há diversas músicas, diversas histórias cantadas que vocês com a criatividade podem utilizar. E olha que legal, a criança todos os dias vai ver que na adaptação a professora utilizou a ararinha e a criança cada dia vai esperar poder voltar para saber o que mais ela vai aprender sobre a aranha. As crianças maiores, de 4 a 6 anos, também precisam ter um foco no tema. Não adianta nós professores acharmos que porque eles são maiores, o importante é colocar mais atividades e exigir mais. Todos são crianças. Não se esqueçam, uma educação infantil é composta por alunos pequenos. Criança tem que ser criança. Então, para as crianças de 4 a 6 anos, é muito interessante que vocês objetivem um tema por dia. Por exemplo, hoje eu quero falar que os nossos alunos têm nomes diferentes com letras diferentes. Isso faz parte de uma socialização. Faça uma roda, traga alfabetos móveis, peça para cada criança pegar a sua letra, mostre associações. Um exemplo, traga uma música do alfabeto, traga um alfabeto móvel com imagens, um jogo, mas traga aquilo que seja lúdico. Na terça, se você quer conhecer os números, se você quer aplicar a matemática para as crianças, traga de forma lúdica, faça uma brincadeira, um jogo também, ou até mesmo utilize uma música. Deixe as atividades teóricas para quando necessário. Se priorizem na prática, se priorizem no lúdico, isso vai fazer muita diferença. Tragam histórias, utilizem fantoches, utilizem todos os recursos possíveis. Nada demais. Lembrem, sempre o menos é mais. Sejam criativos. Tragam histórias que trabalhem sobre estar na escola, sobre por que eles estão vindo, por que é importante eles estarem aqui. As crianças de 4 a 6 anos possuem uma compreensão muito melhor e isso facilitará muito o processo de adaptação ou readaptação deles. Procure também fazer momentos de socialização. Deixe eles brincarem uns com os outros. Crie esse laço professor e aluno. Tire um dia para fazer uma pintura facial, um penteado. Os cantos lúdicos são essenciais nesse momento. Aproveite e tire um dia para brincar de restaurante. Você vai estar ensinando para eles ou para elas os alimentos, nomes, noções de quantidade. Já imaginou que legal? Em uma semana de adaptação você poder trabalhar tudo isso de forma divertida? São coisas simples que dá para vocês utilizarem muito. É apenas a criatividade que é a palavra-chave de tudo isso.
Não se esqueçam, para uma readaptação e uma adaptação, a confiança e a criatividade são os fatores desse quebra-cabeça. Espero que vocês tenham uma ótima volta às aulas, um grande beijo e até a próxima!